ouviu dizer que quem entrasse à presença do rei sem ser convocado, só tinha uma sentença: a morte. A não ser que o rei estendesse o cetro. Outra vez, se o rei não estendesse, era a morte. E Esther deixou que aquele pavor a dominasse. Aí eu fui procurar o que significa medo. Olha o que significa a palavra medo. Estado emocional resultante da consciência de perigo, ameaça, fobia, pavor, terror, receio, opressão, fontes de dúvidas. E aí o dicionário ainda diz que o medo, ele tem a capacidade, uma pessoa que é dominada pelo medo, ele tem a capacidade de até pensar que existe ao seu redor fantasmas. Ele vê o que não acontece. Ele pensa o que não está acontecendo. Tamanho é o medo que o domina, que ele começa a ter pavor. Ele começa a querer ficar escondido, separado. Ele começa a ter receio de tudo e de todos. Por quê? Porque o medo domina. E então ele começa a olhar, ele não sai do lugar. Ele paralisa, ele fica quieto. Por quê? Por causa do medo. E quantas vezes nós nos deixamos dominar por esse tal medo? Medo de orar, medo de falar, medo de andar, medo de fazer, medo de cantar, medo de falar, medo de ensinar, medo de avançar, medo de andar. Ei! Vamos vencer esse medo. Aleluia. Às vezes nós só não temos mais, porque deixamos que esse tal medo nos domine. E Deus tem tanto para nós, irmãos. Deus tem tanto para nós. Deus tem tantas bênçãos, tantas vitórias. Ah, pastora, mas eu tenho medo por causa de uma decepção que eu tive lá atrás. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a superar as decepções. E que isso não venha nos travar. Porque há uma caminhada longa para nós percorrermos. Diga comigo, eu preciso vencer. O medo. Às vezes, por causa de uma experiência, ou por causa de uma situação, ou porque alguém nos compartilhou algo, aquilo, se nós não vigiarmos, aquilo pode criar uma barreira, né? E aquilo pode travar nossas mãos, nossos pés, e aí deixamos de conquistar tantas vitórias por causa do medo. Mas Daniel capítulo 11, o versículo 32, quem ficou de ler? Daniel 11, 32, leia, 2 Timóteo 1,7 também, quem ficou de ler? Vamos lá, 1 João 4,4, vamos? 1 João 4,4, vamos lá, Daniel 11:32. Olha que forte esse versículo. Olha o que Deus está a falar comigo e com você nessa tarde. Lê lá. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém. Daniel está a dizer, aqueles que não o conhecem pode até se travar com medo. Pode até se limitar com medo. Mas nós que conhecemos o nosso Deus somos fortes. Amém. E faremos proezas. Aleluia. O que a Bíblia está a dizer para mim e para você é que nós somos fortes. Aleluia. E que nós faremos proezas. Aleluia. Nessa manhã o Espírito Santo está batendo a tecla. Ele está dizendo, ei, levanta a tua autoestima e considere que tu és forte e que em Cristo Jesus tu faz proezas. Nós faremos proezas. E não é o homem que está a dizer. É o Criador do universo que está a dizer para mim e para você nesta manhã. O povo que conhece o seu Deus não se deixa dominar pelo medo. O povo que conhece o seu Deus não se deixa dominar pelo medo ou pelas coisas que aconteceram. O povo que conhece o seu Deus, ele é forte. Aleluia. E faz proeza. Olha o que Deus diz lá em 2 Timóteo. Olha que forte, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Leia, por favor, missionário. 2 Timóteo 1,7. Olha o que a Bíblia diz. Lê lá. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Outra vez, porque o quê? Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Porque o quê? Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Só mais uma vez, porque o quê?
Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Mais uma vez, Porque Deus não nos deu um espírito de temor. outra vez, Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Levante a tua mão para o céu. Esther só foi Esther porque ela conseguiu vencer o medo. Ela conseguiu ultrapassar as perdas do passado.